Amados irmãos, amados amigos, irmãs e amigas, nos nossos dias, como já do conhecimento de todos os salvos lavados no sangue de Jesus, os homens estão querendo destruir primeiro a criação de Deus, a família, né? Depois o patriotismo, o amor à sua pátria, à sua terra natal, e destruir o que é moral, o que é respeito, o que é dignidade, o que é honra. E nós estamos vendo aqui no nosso país a inversão dos valores. A verdade está sendo destruída pela mentira, pelo engano, pela ludibriação. Portanto, é preciso nós estarmos atentos em comunhão com o Senhor para que nós não venhamos a ceder, a cair e a seguir esses agentes satânicos que estão dominando o país. Ultimamente, um grande número estão no YouTube procurando por todos os meios mostrar contradições na Bíblia. Deus diz, o maior mandamento é o amor, e depois ele manda matar. Deus diz num dos mandamentos, não matarás, mas Deus manda matar. Mas por que há essa contradição? Que não é contradição. Se você for ler a Bíblia com certo cuidado, nós chegamos à conclusão que não há. Por exemplo, o católico, né? O padre, muitas vezes eu vejo aí no YouTube, ele dizer, Deus não é incoerente. Deus não é incoerente. Ele mandou não fazer imagem nem escultura e depois ele manda Moisés fazer uma imagem e uma escultura de uma cobra, está lá em Levítico, né? Então, o que é que aconteceu? Ali no Éden, aquela cobra destruiu a criação de Deus. Quem foi vencedor ali naquele caso? Do pecado de Adão e Eva? Foi o homem. Foi Satanás que induziu por indução, por mentira. Tu vais ser mais sábio do que Deus. Tu serás o Deus. Né? Enganou, ludibriou, como nos nossos dias estamos vendo aí. É só ter uma visão espiritual que você chega a essa conclusão. Portanto, meu amado, é preciso nós conhecermos, porque a verdade é que nos liberta. Não existe contradição na Bíblia. A Bíblia nos mostra que Deus nos criou para sua imagem e semelhança, para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Mas o homem tentado por Satanás, como nós hoje estamos sendo tentados indiretamente, mas se nós a meditarmos, nós estamos sendo tentados. E o tapa-boca e a enganação é o dinheiro. Dá dinheiro para o pobre negar a Deus. Sim, porque ele seguindo a ideologia da ambição, da inveja, da intriga, não está com Deus. Eles pregam o amor, mas agem, você vê nos atos, o ódio, a determinação em exterminar os cristãos. Estas palavras já foi dita claramente aí na televisão, no YouTube. Temos que exterminar. Portanto, é preciso nós termos cuidado. Se ver lá no Oriente, o Hamas quer exterminar o povo de Israel. Isso não é de agora, vem desde a fundação dos tempos.
Portanto, nós temos sabedoria, entendimento, discernimento dado por Deus para que nós possamos ver, entender, compreender que a Bíblia não se contradiz. Nós poderíamos, se quiséssemos, passar horas e até dias listando aqui textos bíblicos dentro dos seus próprios contextos, provando que aprove a Deus, em sua infinita graça e sabedoria, querer salvar a todos os pecadores. Era isso que Deus queria, salvar todos os pecadores. Não é? Mas o que é que aconteceu? Deus impôs limites e dois caminhos. Um caminho largo e espaçoso que leva à perdição e um estreito e espinhoso que leva à salvação. O largo e espaçoso é o mundo, a mentira, a entrega, dominado por Satanás, o príncipe deste mundo, Satanás. Com mais 1/3 de anjos que havia no céu, está aqui na terra dominando e operando agora para destruir, primeiro, a família, que já conseguiu de muitos. Tem muitos cristãos que eu não sei como é que esse pessoal se diz ser cristão. Porque a ideologia prova por A mais B que de cristão não tem nada. São anticristãos. São anti-Deus. Portanto, temos que ter essa noção. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser salvador de todos os pecadores, e não da metade. Todos. Não há distinção. Todos. Mas ele disse, cada um tem um livre-arbítrio. Cada um pode escolher o que quer ser, se quer viver eternamente ou morrer eternamente. E ofereceu os dois caminhos dentro dos seus mandamentos. Ele disse, amai-vos, não matarás, não farás imagens de escultura. E é isto que os homens fizeram. Transgrediram a lei de Deus. Quando nós transgredimos a lei do nosso país, da nossa nação, nós estamos sujeitos aos castigos da lei da nação. Não é verdade? No Salmo 1,16 diz, apresenta dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Jesus também se refere a dois caminhos. Entrem pela porta direita, pois larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, são poucos os que entram por ela. Então tem dois caminhos. E nós estamos vendo os cristãos fiéis lutando pela verdade e cristãos infiéis, não é? Lutando pela mentira. Ainda dentre muitas citações escriturísticas que contradizem o ensino de Deus, há predestinação. Deus não predestinou ninguém, ele veio para todos. Agora, existem alguns que já nascem com o instinto de Satanás e seguem a Satanás durante todos os seus passos, durante todos os dias da sua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele nos diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos, indistintamente. O relato de Paulo aqui não admite divagações, não admite separações. Sua declaração nos leva a afirmar categoricamente: ninguém que nasce foi designado para a perdição, mas todos para a salvação. Mas ao crescer, e quando surge a ideia, o conceito de caminho, existem os dois. E são poucos os que seguem os caminhos estreitos. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele nos diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É impossível, meu irmão, harmonizar
Deus não deseja que alguém se perca, com a ideia, né, do arrependimento. Ele escolher pessoas, não, distintamente não. Ele veio para todos serem salvos, lavados pelo seu sangue. Então foi impostos os 12 caminhos e os seus mandamentos, para que todos os seguissem em espírito e em verdade. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, ele nos diz categoricamente: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. No versículo 14 ele diz: a porta estreita é o caminho difícil, levam para a vida eterna, e poucas pessoas se encontram nesse caminho. Por quê? Porque oferecem vantagens materiais, vantagens que nós não levaremos após a morte. Já o Cristo Todo-Poderoso, ele nos oferece as vantagens materiais e as vantagens do espiritual, do espírito no céu. Portanto, é preciso escolher que caminho. Deus não é incoerente, né? Em Isaías 35:8 ele diz: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Os doidos, seja dado que for, se for salvo, contrito em Cristo Jesus, não errarão o caminho. Cego não errará o caminho, porque o caminho tem luz para todos os salvos lavados no sangue de Jesus. A Bíblia Sagrada não tem contradição. A morte já está descrita para todos aqueles que não crêem, para todos aqueles que não têm Jesus como seu Salvador. Ainda em Mateus, capítulo 7, versículo 21, ele nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, estes entrarão, né? Muitos eles diz, não serão salvos, porque não aceitam as condições da salvação. E qual é as condições? Renúncia ao mundo, renúncia à carne, renúncia ao pecado. Ainda, em Jeremias capítulo 21, versículo 8, ele nos diz: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Para que os dois caminhos, se a sorte de cada um já está traçada antes? Não, nós é que fazemos a nossa sorte. Nós é que temos que tomar a escolha, a decisão. Que caminho eu vou seguir, o da direita ou da esquerda? Está bem claro. Se eu seguir o da esquerda, eu estarei no caminho da perdição. Se estarei na direita, estarei ao lado do caminho santo, que me garante a vida eterna. Em Atos, capítulo 17 e 30, ele nos diz, não é? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O convite a todos para que se arrependam seria um escárnio ao nome de Deus se os homens não pudessem se arrepender, mas podem se arrepender. Portanto, não há controvérsia, não há desencontro. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Tudo depende de cada um de nós. É importante. Paulo declara em Tito 2,11 que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, indistintamente. Em Provérbios, no capítulo 10, 29, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas
é a ruína dos que praticam o mal. Portanto, meu amado, não há controvérsias na palavra de Deus. Medite, estude e veja que não há. O Senhor explica que os ímpios morrerão. A maneira, não importa como, mas todos morrerão. E os salvos, lavados pelo sangue de Jesus, passarão da morte para a vida. Sim, porque aquele que não tem Cristo nos nossos dias são mortos-vivos. Eles vivem vegetando pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, pela luta pelo poder, mesmo enganando, mentindo, ludibriando, roubando, fazendo tudo que não deve. Mas é assim que eles vivem, prosperam, mas a sua vida terá um fim trágico e desumano. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esta declaração, meus irmãos, é muito significativa e seria suficiente para desmoronar o frágil edifício de calvinistas, de outras qualquer religiões. Portanto, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Após estas leituras, meus irmãos, e passagem, a nossa conclusão pode ser esta: Deus não predestinou que a pessoa alguma se perca para Satanás, mas se ache para a luz salvadora de Jesus Cristo. Ainda no Isaías 35, 8, ele nos diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho imundo não passará por ali, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Portanto, meu amado amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. No Salmo 25, 8 e 9 nos diz: porque reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente. Desculpe. E aos mansos ensinará o seu caminho. Escolhe, irmão, o caminho da verdade. Propõe-te a seguir ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, general dos generais, médico dos médicos. Segui ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão por ele. Ele sabe, né? No Salmo 119, versículo 30, mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmarão. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Esta é a nossa luta, no caminho único, reto, direito, caminho santo de Jesus Cristo. Viu? No Salmo 119, 105, ele nos diz, vou ler antes Salmo Jó, né? Aliás, Salmo 23, 10, 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda nos diz o Senhor Deus, nos preparando. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Para terminar, vê se há em mim, Deus, algum mal. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo teu caminho que me garante, com o teu sangue derramado na cruz,
o direito ao perdão, a salvação e o passaporte assinado para entrar no céu e receber das tuas mãos a vida eterna. Até outra vez nos encontrar. Faremos um outro estudo sobre a morte. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não tem controvérsias. A Bíblia é sim, sim, não, não. É verdade, é vida, é pureza. Portanto, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.